Uma pessoa idosa, só porque é idosa, ela tem o direito de falar tudo o que ela pensa? Ela tem o direito de ofender as outras pessoas e as outras pessoas têm a obrigação de ficar calada? O que você acha? Vamos conversar um pouquinho sobre? Pois bem, gente, aconteceu com uma amiga minha. Ela foi a uma lanchonete, a filha dessa minha amiga é negra, e uma senhora idosa se aproximou, se dizendo a pessoa menos racista do mundo, que inclusive tem um netinho negro e que ela ama esse neto da mesma forma que ela ama os netos brancos que ela tem, que ela enumerou também. Só de enumerar os seus netos brancos, só de trazer o assunto à tona, já é uma coisa muito triste, vocês não acham? E a minha amiga, o que ela pensou? Ao ver que uma pessoa se aproxima da mesa onde ela está junto com a filha, para poder fazer tal observação. É justo? Antes que a gente dê prosseguimento ao vídeo, eu te peço, se inscreva aqui no canal. É preciso que a gente consiga formar uma corrente de pessoas que seguem esse canal. E eu quero que você me ajude. A gente sempre fala, para você que está chegando a primeira vez, a gente sempre fala sobre isso, questões ligadas à mente, ao pensar, questões que a gente se depara no nosso dia a dia, ou transtornos que a gente tem e que a gente não sabe sequer como lidar com eles. Basicamente é isso que a gente fala aqui no canal. A mente é o nosso foco. E como melhorar essa mente? Como tomar melhores decisões na vida para sermos mais completos e mais felizes? É esse o nosso objetivo. Então, fique aqui. Eu sempre falo, dê um joinha, mas eu estou vendo que isso é muito atrasado. Dê um like nos meus vídeos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de estar aqui com a gente em todos os vídeos. É isso aí. Bom, gente, não precisa nem dizer que só de ouvir a história que a minha amiga contou, eu me senti muito mal. Eu me senti mal e me senti com raiva. Eu fiquei enraivecida. E ela também. A emoção veio para ela assim em forma de raiva. Ela estava com a filha dela tomando um café em uma lanchonete e chega uma senhora, se encosta, está passando ali por entre as mesas, se encosta e se acha no direito de falar isso, de falar que não é racista, que tem um neto negro no meio dos outros netos brancos e que ela gosta desse neto negro. Veja bem, ela é capaz de gostar. Que pessoa boa é essa avó. Essa mesma senhora falou que tem 82 anos. Aí eu pergunto, uma pessoa que tem 82 anos, que deveria ter aprendido muito da vida e não aprendeu, até hoje não aprendeu. Pelo jeito não aprendeu nada. Não sabe nada sobre as outras pessoas, não sabe sobre empatia, não sabe que racismo é crime, não sabe que a gente deve se colocar no lugar das outras pessoas antes da gente falar qualquer coisa que possa ofender, né? Ela não sabe nada disso. Tudo bem, essa senhorinha se aproximou. E qual seria a melhor reação? Como você reagiria? O que você ia fazer se fosse com você? Isso me trouxe algo a pensar do meu passado, da minha própria infância. Não em relação à cor da pele, mas em relação ao meu cabelo crespo. Um cabelo que eu herdei da minha avó, a mãe do meu pai. Meu pai tem cabelo liso, a minha mãe tem o cabelo super liso, mais do que liso, e eu tenho cabelo crespo. Meu irmão, meu único irmão, tem cabelo liso e loiro. Bom, vocês imaginam como foi a minha infância. Esse cabelo aqui, assim, é com muito creme hoje em dia, porque antigamente, na época em que eu era criança, você não se sabia lidar com cabelo crespo. E eram poucos os produtos, e eram caros, e eram inacessíveis os poucos que existiam. Hoje em dia não, a gente sabe que é diferente, a cosmetologia
evoluiu bastante, graças a Deus, existe uma gama de cremes que a gente pode usar e finalizadores para o nosso cabelo cacheado ficar bonito e lindo, e é bonito, e eu estou adorando, curtindo essa minha nova fase de cabelo crespo. Mas quando eu era criança não era assim. Quando eu era criança doía muito quando senhoras como essas chegavam perto da mesa, onde quer que eu estivesse, e falasse do meu cabelo. Nossa, o seu cabelo é tão diferente do da sua mãe. Nossa, esse cabelo seu, ele arma tanto, é tão difícil. Você é diferente, né? Chegavam a duvidar que a minha mãe era minha mãe biológica de verdade por causa da diferença da textura do cabelo. E isso doía muito em mim, porque tudo que eu queria era ser aceita. Então eu me coloco no lugar da filha da minha amiga, quando ela ouviu aquilo e a mãe dela queria levantar, queria reagir, queria deixar a emoção tomar conta e queria perguntar para aquela senhora, veja bem, isso não é nada demais, ela não iria xingar, ela não iria quebrar o pau, ela não iria agredir a senhora. Eu conheço essa minha amiga, eu sei que ela é uma pessoa serena e é muito mais calma do que eu até. Eu muito provavelmente faria a mesma coisa, iria querer levantar. A filha dela olhou para ela e falou assim, tipo assim, não faça nada. E depois, quando essa senhora se afastou, a filha dela falou, eu estou acostumada a passar por isso. Eu estou acostumada a ouvir isso e muito mais até. Aí a minha amiga perguntou, e como é que você reage, minha filha? Como é que você faz? Essa menina, essa moça é adulta, né? Mas ela já foi criança, ela já passou por isso muitas vezes. Então a filha contou para a mãe que às vezes ela reage, às vezes ela tenta fazer com que a outra pessoa caia em si, às vezes ela fala que racismo é crime e que isso pode, inclusive, representar uma prisão, uma ordem de prisão, prisão em flagrante. Ela usa N argumentos, assim, algumas vezes. Mas outras vezes ela está tão cansada de ouvir isso que ela simplesmente fica quieta, fica na dela, não esboça nenhuma reação. Só ouve esse tipo de comentário tão desprezível, tão maléfico, que faz tanto mal, que mexe com a cabeça da pessoa, que mexe com a autoestima da pessoa, que mexe com o dia da pessoa. A pessoa muitas vezes está ali naquele café para dar um intervalo, para voltar a trabalhar, que era o caso. E acontece uma coisa dessa, que cabeça é essa para voltar a trabalhar, para voltar a exercer suas funções? Então eu pergunto, até que ponto as pessoas idosas têm direito de fazer isso? Porque as pessoas jovens não têm direito nenhum, não é nada perdoável. Se você conhece alguém que age assim, e se você puder, se você tiver acesso a essa pessoa, mostre a ela que ela está no caminho errado, que isso não se faz. Não pode fazer de forma alguma. E não é só com relação à cor da pele, não. Tem também a ver com o excesso de peso, ou com o baixo peso, ou com a textura do cabelo, ou com o nariz, ou com o olho, qualquer coisa que faça parte de uma pessoa e que a outra pessoa denigre é horrível, porque aquilo faz parte da gente. Se a outra pessoa não gosta do meu cabelo, a minha leitura é que aquela pessoa não gosta de mim. E se ela não gosta de mim, é porque eu não mereço, de alguma forma, ser amada. É lógico que a Leca de hoje não pensa mais assim, mas a criança de ontem pensava assim. A criança que a gente tem em casa, que a gente tem na escola, pensa assim. E até que ponto eu volto, a pessoa idosa tem direito? Eu acho que ponto nenhum. Eu estou entrando na terceira idade.
eu já falei para vocês, eu fiz 60 anos. Eu entrei na terceira idade. É claro que eu ainda não tenho os 80 daquela senhora, mas é provável que eu chegue aos 80. E como é que eu vou agir? Eu vou mudar minha atitude de ser hoje porque eu estou velha? Só porque eu fiquei velha, de repente eu vou poder falar tudo o que eu penso? Não, eu não acredito nisso. E é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui. O que eu falei para minha amiga foi o seguinte: a melhor coisa, é o que eu faria, pelo menos. Eu não sei você, mas eu falaria sorrindo. Eu tiraria do meio das entranhas um sorriso e falaria sorrindo para a senhora, sem precisar levantar, sem precisar alterar a voz, sem precisar que ninguém ficasse com peninha da idosinha, mas eu falaria: isso que a senhora está falando não se fala. Isso a senhora pode ser enquadrada como criminosa. Hoje em dia as pessoas vão presas quando elas discriminam as outras pessoas. Eu falaria assim. Eu creio que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu falaria assim, entre sorriso, sabe? Talvez com uma boa dose de mansuetude na voz, eu falaria. Porque, gente, idade não é desculpa. Se a pessoa viveu tudo isso e não aprendeu ainda, é hora de aprender. Em algum momento ela tem que aprender. Em algum momento ela tem que aprender que ela está errada e ela não pode fazer isso. E lá no início do vídeo, quando eu pergunto o que é certo fazer? O certo a fazer é você não ficar com um nó na garganta. Mas também é certo fazer você não humilhar. Porque senão você vai se colocar no mesmo lugar, no mesmo patamar da pessoa. Então, independente de ser uma velhinha ou uma pessoa jovem, haja com educação. Fale baixo, mas fale aquilo que a pessoa precisa ouvir. Para que você não volte para casa com isso aqui entalado. Porque quando a gente fica com muita coisa entalada na garganta, isso acaba nos fazendo mal. Isso acaba mexendo com o nosso emocional, de tal forma a nos deixar com uma visão muito pessimista do mundo. Isso interfere nas nossas ações, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Sabe aquela história de você chegar em casa, brigar com a esposa brigar com o filho brigar com o cachorro? Pois é, essa história. Não podemos deixar que o que acontece de ruim na rua, ou algo que acontece no nosso trabalho, algo que acontece de outra pessoa falar para a gente, não podemos ficar com isso aqui guardado e remoendo e pensando, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo. Ao mesmo tempo, a minha amiga fez certo quando a filha dela falou para não fazer nada, ela quietou e não fez nada. A mulher foi embora quando quis. Mas, se fosse eu, hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu falaria tudo com um sorriso e com muita calma. De que se ela não calasse a boca dela naquele minuto, se ela não parasse de falar aquela porcaria que ela estava falando exatamente naquele minuto, ela iria presa. No mínimo, ela ia pensar sobre o que ouviu. No mínimo. É isso aí, gente. Eu acredito que a idade não é passaporte para a gente falar o que pensa e o que quer. É claro que a gente tem que ter respeito, a gente tem que respeitar as outras pessoas, principalmente as pessoas idosas. Não podemos gritar, agredir, mas podemos responder sim. Esse é o meu pensamento. É isso aí, fique com Deus. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que você volte aqui outras vezes, que você esteja aqui no próximo vídeo que a gente vai colocar no ar, e eu só posso te agradecer por você ter tido paciência de estar comigo até agora. Um beijo, fique com Deus mais uma vez. Ótima semana, tchau, tchau.